Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A NTT autorizou a empresa Planalto Transportes a realizar a operação simultânea de duas linhas interestaduais de ônibus. A decisão publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, permite que a empresa utilize trechos de linhas com origens e destinos distintos para realizar o trecho entre Erechim e Curitiba. A autorização se aplica às linhas Curitiba a Santa Maria e Erechim a São Paulo. A Planalto Transportes deverá manter os quadros de horários das linhas atualizados e compatíveis entre si, sob pena de sanções e medidas administrativas. A Clean Turismo e Fretamento foi habilitada pela Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da NTT a solicitar o termo de autorização para a prestação de serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. A decisão publicada em 9 de janeiro de 2025 no Diário Oficial da União permite que a empresa opere linhas regulares de ônibus entre estados sob regime de autorização. É importante destacar que a empresa precisa manter as condições de habilitação para cumprir o objeto da autorização, sob pena de cassação de todos os TARs delegados. A Aviação 7 recebeu autorização da NTT para operar 3 novas linhas de ônibus interestaduais. As decisões de número 3048, 3050 e 3051, publicadas em 27 de dezembro de 2024, foram proferidas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da NTT, em cumprimento a uma decisão judicial do mandado de segurança. As novas linhas autorizadas são de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí, para Brasília, de São Francisco do Maranhão, no Maranhão, para Mansidão, na Bahia, e de Timon para Mansidão, no estado da Bahia. A autorização para operar as linhas foi concedida sob júdice, ou seja, está condicionada à decisão final do processo judicial em andamento. As decisões da NTT entraram em vigor na data de sua publicação. O sistema de ônibus rápidos em corredores do BRT-ABC vão estar em operação a partir de janeiro de 2026. A garantia foi dada na manhã desta quarta-feira, de 8 de janeiro, pelo governador em exercício Felício Ramute, em visita à estação Metrópole em São Bernardo do Campo, a primeira do corredor, que vai ligar as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, aos terminais Tamanduateí e Sacomã, na capital paulista. O trajeto deve ter cerca de 17,3 km, com demanda inicial de 173 mil passageiros por dia. O corredor vai ser operado por 92 veículos articulados, com capacidade para 146 passageiros cada, e de um modelo chamado e-Trol, que reúne as tecnologias de ônibus a bateria e trolleybus. O BRT-ABC foi uma opção do então governador João Doria para substituir o monotrilho da linha 18 Bronze, que nunca saiu do papel, e custaria 7 vezes mais, 7 bilhões de reais, sendo 1 bilhão de reais só com desapropriações. Já o BRT-ABC custa em torno de 1 bilhão de reais e sem nenhum dinheiro público. No entendimento do governo do estado, por ser apenas um meio de transporte de média capacidade, o monotrilho custaria caro e seria de difícil implantação por causa de dúvidas tecnológicas. Pelos cálculos da administração estadual, o monotrilho do ABC, em valores atualizados em abril de 2021, custaria 7 bilhões e 385 milhões de reais, estando 3 bilhões e 712 milhões de reais a cargo dos cofres públicos. Somente com desapropriações seriam gastos 1 bilhão 920 milhões de reais em valores de 2014 em recursos públicos. Pela análise da gestão, o monotrilho seria caro e tecnicamente inviável para a região. O vice-governador, ao lado de políticos da região, anunciou o início oficial dos testes de tecnologia, tanto de veículos, de estações e de centrais de monitoramento e controle. De acordo com o governador em exercício, no último trimestre de 2025, devem começar as operações assistidas. A expectativa é de que, neste período, a circulação seja apenas em alguns trechos do corredor, e como ocorre com a maior parte das operações assistidas em transportes sem cobrança de passagens. A operação integral em janeiro de 2026
apesar da garantia do governo do estado, representa um atraso em relação ao primeiro cronograma da obra, que era de entrega, ao menos parcial, em 2023. Felício Ramute atribui o atraso, entre outros motivos, à contestação do partido político SD de Solidariedade na Justiça sobre a legalidade do contrato de 22,6 bilhões de reais com duração até 2046, por ser firmado sem licitação e por englobar o corredor ABD de trolebus, além de 127 linhas intermunicipais do ABC. A contratação foi julgada legal pelo STF em agosto de 2023 e, com isso, abriu modelo para outras concessões. A decisão traz entendimentos que devem servir para outros contratos públicos, que podem ser prorrogados sem licitação não somente no estado de São Paulo, mas também em todo o país. Entre esses entendimentos estão: só podem ter a prorrogação antecipada em troca de investimentos dos contratos que já tenham sido licitados originalmente e que estejam ainda em vigor. As prorrogações antecipadas não podem se confundir com prorrogação emergencial para que um serviço continue sendo prestado, ou com prorrogação para manter o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato, ou seja, tem de trazer investimentos novos. Os contratos originais devem ter a previsão de prorrogação. O poder público deve justificar a prorrogação e a prorrogação deve trazer vantagens para a população e o poder público. A prorrogação antecipada de contratos públicos deve trazer vantagens para o poder público e a população, entre as quais modicidade tarifária, com tarifa mais em conta, eficiência na prestação de serviços, modernização na infraestrutura, melhoria na qualidade da prestação do serviço, ampliação da população atendida e maior agilidade em relação a começar uma licitação do zero. Em agosto de 2024, um dos diretores da Next Mobilidade, Fabrício Braga, anunciou uma mudança de traçado da região da Avenida Presidente Wilson, já na cidade de São Paulo. O corredor, em vez de pegar a avenida, vai passar por uma área paralela aos trilhos da CPTM. Será também implantado um novo sistema de escoamento para evitar ocorrências de enchentes. O governo do Pará recebeu nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025, os primeiros 6 ônibus elétricos de um total de 40 comprados com recursos públicos e que vão fazer parte da frota do BRT Metropolitano de Belém. Os veículos são do consórcio de marcas Caio, Eletra, Mercedes-Benz e WEG, e, segundo o governo do estado, serão entregues em lotes de aproximadamente 10 unidades cada. Na semana que vem, chegam mais 4, completando o primeiro lote de 10. Até abril vão chegar os demais 30 ônibus elétricos, que fazem parte do total da frota de 40 ônibus. É uma nova tecnologia. Esses veículos serão incorporados à frota do BRT Metropolitano para rodarem no corredor BR Almirante Barroso, disse em nota o diretor-geral da ARTRAN, a Agência de Regulação e Controle do Serviço Público de Transporte, Eduardo Ribeiro. O sistema BRT Metropolitano terá 265 coletivos, entre diesel e elétricos, e de diferentes dimensões, desde os maiores para as linhas troncais até menores para alimentadoras. Além dos 6 ônibus elétricos apresentados nesta quinta-feira, já foram entregues 44 veículos a diesel, já no atual padrão de motores Euro 6 que poluem em torno de 75% menos que os modelos da tecnologia anterior Euro 5. Os veículos entregues nesta quinta-feira têm autonomia de 220 km por carga. Assim, de acordo com o prometido pelo consórcio Fabril, Caio Eletra Mercedes-Benz WEG, levando em conta esta autonomia, saindo de Marituba até o terminal de São Brás, em Belém, cada ônibus em média poderá fazer 16 viagens por carga. Em nota, o governo explica alguns detalhes do BRT de Belém. O sistema de transporte metropolitano é uma obra do governo do Pará, que vai integrar os terminais de Belém em Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santa Isabel do Pará. 31 linhas alimentarão a linha troncal, responsável pela integração destes municípios. Com apenas um bilhete, o passageiro poderá pegar um ônibus que circula dentro do seu município, desembarcar nos pontos ou estações
ou ainda nos terminais de integração de sua preferência e chegar até Belém. Entre os principais objetivos do sistema estão a redução do tempo de deslocamento entre os municípios da região metropolitana de Belém, melhor oferta de transporte nos bairros, ampliação das opções de deslocamento com o pagamento de uma única tarifa, maior comodidade em ônibus novos e modernos, equipados com ar-condicionado e Wi-Fi e mais segurança ao passageiro, além dos impactos positivos no trânsito da RMB. O novo aeromóvel tem previsão de começar a funcionar no aeroporto de Guarulhos ainda neste mês de janeiro, contudo ainda não há uma data definida. A informação foi anunciada pela empresa Aeromobilidade Sustentável em entrevista à Folha de São Paulo. No total, são 2,7 km de extensão, que farão ligação entre a linha 13 Jade da CPTM e os terminais 1, 2 e 3 de passageiros. O serviço contará com 4 estações e capacidade para transportar cerca de 2.000 pessoas a cada hora. O tempo de espera entre cada viagem será de 6 minutos. Os usuários pagarão tarifa já estabelecida no transporte sobre trilhos, que é de R$ 5,20. É oficial. A Uber entrou oficialmente no ramo de ônibus e vans de fretamento no Brasil. Nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025, a gigante internacional lançou o serviço Uber Shuttle, com operação inicial entre a cidade de Guarulhos, na região metropolitana, e a capital paulista. As operações ocorrem nesta fase em parceria com a empresa de fretamento Viação Mimo. As rotas saem a partir de R$ 30 e passageiros podem reservar assentos em ônibus fretados pelo aplicativo, com pacotes mensais para no mínimo 2 deslocamentos em 30 dias. Segundo a Uber, neste início de operação, serão disponibilizados 5 opções de trajetos para o deslocamento de Guarulhos a São Paulo, sempre com locais de origem e destinos fixos. As viagens para São Paulo acontecem no período da manhã e da tarde, no sentido oposto para Guarulhos. O trajeto 1 será Bom Sucesso, Itaim-Bibi a Jurubatuba. O trajeto 2 será Jardim Adriana, Itaim-Bibi a Jurubatuba. Trajeto 3, Vila Rio de Janeiro, Itaim-Bibi a Jurubatuba. Trajeto 4, Tabuão, a Itaim-Bibi, Jurubatuba. E o trajeto 5, São João, Itaim-Bibi, Jurubatuba. Em nota, a Artesp, que regula os transportes no estado de São Paulo, esclareceu que não há cadastro na agência para este tipo de serviço, que a cobrança individual de passagens descaracteriza atividade como fretamento. A MTU pode apreender os ônibus que estiverem fazendo fretamento por meio da plataforma Uber. É o que informou nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, a Gerenciadoria do Governo de São Paulo. A Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, informou que deve notificar a Uber e não descarta a apreensão dos veículos. A gigante internacional de aplicativos de transportes anunciou nesta quarta-feira a estreia no Brasil do serviço de fretamento executivo de ônibus, inicialmente em 5 rotas fixas entre as cidades de Guarulhos e São Paulo, em parceria com a Aviação Mimo. A Artesp, a agência que regula os transportes do estado, também informou que a modalidade anunciada pela Uber não pode ser considerada como fretamento, mas se assemelha a transporte fixo regular, não podendo atuar desta maneira. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, foi procurada, mas não respondeu. Em nota, a Prefeitura de Guarulhos disse que não foi avisada pela Uber da atuação com ônibus em parceria com a Aviação Mimo, dentro do município. A rota é intermunicipal, mas percorre parte da cidade. Já a MTU, também em nota, informou que não há autorização para operar deste serviço na forma proposta pela Uber. Segundo a MTU, se os agentes de fiscalização constatarem os serviços, podem ser tomadas medidas como a apreensão do veículo e a imposição de multa. A Uber e a Aviação Mimo terão de dar explicações para a Prefeitura de São Paulo sobre ônibus de fretamento. Após 2 dias, a gestão municipal respondeu nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, os questionamentos feitos sobre se a administração foi comunicada pelo aplicativo e pela empresa de ônibus a respeito de um serviço de
fretados em 5 trajetos entre a capital paulista e a cidade de Guarulhos. Apesar de as ligações serem intermunicipais, os serviços utilizam vias da capital paulista sob responsabilidade do Departamento de Transportes Públicos da Prefeitura de São Paulo. Pelo uso de vias localizadas na capital, o Departamento de Transportes Públicos tem ingerência até mesmo nos trajetos dos ônibus metropolitanos das linhas da MTU. Tanto é que a Prefeitura de São Paulo, em outubro de 2019, chegou a impedir o funcionamento de um serviço de aplicativo de ônibus chamado na época de U-Bus Metraclass, do grupo que opera o corredor ABD, mesmo com órgãos da gestão municipal da capital paulista, já tendo dado o aval para a operação. Sobre o serviço Uber Shuttle, anunciado pela Uber em 8 de janeiro, a MTU, que cuida dos transportes metropolitanos, e a Artesp, que regula os transportes intermunicipais, ambos do governo do estado de São Paulo, além da prefeitura de Guarulhos, já haviam respondido. A MTU, com o apoio da Artesp e da Polícia Militar, desencadeou inclusive uma operação nesta sexta-feira e apreendeu um ônibus que fazia serviços. Foram 2 coletivos recolhidos pela fiscalização, além de 25 abordados, dos quais 10 da Mimo, parceira da Uber. Em nota, o Departamento de Transportes Públicos da Prefeitura de São Paulo informou que irá notificar tanto a operadora Uber quanto a aviação Mimo para que prestem explicações sobre o serviço de fretamento anunciado pelas empresas, do qual o departamento não foi consultado nem comunicado. A Uber diz que a modalidade shuttle é para intermediar viagens e que segue as normas de fretamento. Segundo o aplicativo, a ferramenta permite que membros da Associação dos Usuários de Transporte por Fretamento de São Paulo e região comprem pacotes mensais para deslocamentos Guarulhos-São Paulo, com reserva de assentos. A multinacional diz que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. Em nota, a aviação Mimo diz que o serviço oferecido na plataforma Uber é regular e se caracteriza como fretamento executivo, nos qual os usuários, vinculados a uma associação, adquirem um pacote mensal para utilizar as rotas disponíveis. Assim, segundo a nota da empresa, o serviço não está associado ao transporte público de passageiros em linhas metropolitanas ou municipais, e não haverá cobrança de passagens individuais e sim de pacotes prévios com duração de 30 dias. Ainda de acordo com a aviação Mimo, a Uber é a plataforma tecnológica que facilita o agendamento de assentos e a operação logística. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e região, no interior de São Paulo, notificou a empresa City Transportes Urbanos Intermodal Sorocaba. A entidade diz que a empresa atrasou o pagamento de direitos trabalhistas, como férias e participação nos lucros e resultados, o PLR, e não descarta uma greve de ônibus em Sorocaba caso a situação não seja regularizada em 72 horas, prazo que conta a partir desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, quando foi entregue a notificação. A empresa e a gerenciadora do município, a Urbis, também foram notificadas. Uma possível greve será decidida em assembleia e, segundo o sindicato, será respeitado o percentual mínimo de 30% dos serviços, como determina a legislação. A City Transportes atende 58 linhas na cidade de Sorocaba. A Iveco Bus confirmou nesta terça-feira, dia 7 de janeiro, que deve entregar, neste primeiro trimestre, 500 ônibus para estados e municípios no âmbito do programa Caminho da Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Governo Federal. A empresa também fez um balanço de 2024, segundo o qual realizou a entrega de 2.000 veículos, um total de 3.250 adesões das 7,1 mil unidades habilitadas na atual edição do programa. Entre as encomendas, a fabricante relaciona as realizadas pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, com 355 unidades, Secretaria da Educação do Estado da Bahia, com 165 unidades, e a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná, com 102 unidades. A linha Iveco Bus do Caminho da Escola oferece modelos Bus 10-190 na categoria ORE, ônibus ORE 2, ônibus rural escolar 2 e, pela primeira vez, o Bus 15-210, ônibus escolar rural 3.
O Bus 10-190 ônibus rural escolar tem 190 cavalos de potência e capacidade para 44 alunos mais um motorista. Já o Bus 15-210 ônibus rural escolar 3 tem 210 cavalos de potência e capacidade para 59 alunos mais o motorista. A fabricante diz que os modelos atendem a todas as exigências de acessibilidade. Segundo a empresa, para o caminho da escola é oferecida uma garantia de 2 anos, plano de manutenção incluso, com pelo menos 2 revisões gratuitas, além de uma rede de pontos de atendimento especializados em todo o Brasil. No site www.ivecobus.com.br/caminho da escola, prefeituras e secretarias de educação de todo o país podem acessar informações detalhadas sobre o portfólio de produtos. O atendimento ao cliente Iveco Bus é reforçado pela assistência 24 horas Iveco, por meio do telefone 0800 702 3443 e o WhatsApp 31 2107 2355. A implantação do novo sistema de bilhetagem municipal, o JAE, prevista para o dia 1º de fevereiro, gera preocupações sobre a integração com o sistema estadual, o RioCard, e o futuro do bilhete único intermunicipal. A partir de fevereiro, o JAE será o único meio de pagamento em ônibus municipais, vans e BRTs do Rio de Janeiro, substituindo o RioCard. Apesar da mudança, o RioCard continuará sendo aceito em metrôs, trens, barcas e linhas intermunicipais. A falta de integração entre os sistemas ameaça o benefício do bilhete único para cerca de 100 mil passageiros, que apresentam 3,5% dos usuários do transporte público. A incerteza sobre a integração entre os modais causa apreensão. Entre trabalhadores e usuários que dependem do transporte público para se deslocar. O secretário estadual de Transportes, Washington Reis, afirmam que a integração do JAE com o RioCard até o dia 1º de fevereiro é inviável, devido ao processo de licitação da nova bilhetagem estadual. A Prefeitura do Rio, por sua vez, cobrou a instalação de validadores do JAE nas estações do metrô Rio, sob pena de encerrar a integração com linhas de ônibus da Zona Sul. O metrô Rio argumenta que a falta de integração pode agravar o desequilíbrio do sistema de transportes metropolitano e gerar perda de benefícios para os passageiros. Enquanto a Prefeitura afirma que as negociações sobre a integração estão em fase final, a Secretaria Estadual de Transportes garante o compromisso de preservar o bilhete único, independente do formato de bilhetagem. O metrô Rio, por sua vez, busca esclarecimentos de ambos os órgãos, para garantir a integração dos sistemas e evitar prejuízos para os passageiros. A situação permanece indefinida para os usuários, que se aproximam da data limite para a implantação do JAE, sem a garantia de uma solução para a integração entre os sistemas de bilhetagem. O DETRO-RJ deu início nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, à Operação Controle Térmico 2025, que contará com diversas ações ao longo deste verão para supervisionar o funcionamento de aparelhos de ar-condicionado em linhas intermunicipais refrigeradas. Quase 90 ônibus intermunicipais foram abordados em terminais das regiões metropolitanas Serrana, Norte e Sul Fluminense, resultando na aplicação de 12 autos de infração e 4 recolhimentos à garagem. Um coletivo de linha refrigerada que rodava com um aparelho defeituoso ou desligado foi flagrado enquanto se preparava para partir, sendo autuado por fiscais. Outras autuações também foram emitidas por problemas em selos e certificados de autorização para tráfego, somando 5 autuações. Má conservação de pneus, bancos e solado de veículos, com 4, e descumprimento de determinações gerais, com 2 autuações. As ações ocorreram na rodoviária do Rio e nos terminais Roberto Silveira, em Niterói, Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda, Leonel Brizola, em Petrópolis, e no terminal Roberto Silveira, em Campos dos Goytacazes. E para finalizar, uma última notícia. O Outlet de Passagens, plataforma de viagens rodoviárias que opera no modelo tarifa opaca com valores que chegam a ser 50% inferiores, fechou o ano de 2024 com um incremento de 15% no seu resultado em relação ao ano anterior. Com cerca de 343 mil bilhetes vendidos no ano, a plataforma já iniciou uma economia de 10 milhões de reais aos seus clientes.
Os dados de 2024 ainda apresentam um crescimento de 25% na base da plataforma. Entre as rotas mais procuradas do ano estão São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e São Paulo, Florianópolis. O outlet de passagens tem mais de 3.000 linhas, incluindo operações no norte e nordeste do país, que tiveram início neste ano e seguem em desenvolvimento. Atualmente, o outlet de passagens conta com 8 parceiros, sendo eles Viação Cometa, Catarinense, Rápido Ribeirão, Expresso do Sul, Viação 1001, Teresópolis, WeMob e Gypsy. A plataforma faz parte da eBus, unidade de negócios do Grupo JCA. E essas foram as últimas notícias e informações desta edição. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.